Bom dia, boa tarde, boa noite no mundo do conhecimento. Falamos sobre inovação, tendências, dicas e a prática da medicina, além de assuntos sobre qualidade de vida. Compartilhar conhecimento não é dividir, mas multiplicar. E eu te convido para falarmos sobre mais um assunto sem fronteiras no mundo do conhecimento. Medicina do conhecimento é ciência e informação a qualquer momento e em todo lugar. E eu sou Pablo Guzmão, o anestesiador. Por aqui desvendamos os mistérios da medicina de um jeito que você entenda e se interesse. Nosso tema é Medicina da Compaixão. Prática clínica que une excelência técnica a uma presença genuína, capaz de reconhecer e aliviar o sofrimento em todas as suas dimensões, física, emocional, social e espiritual. Vai além de ser bonzinho, envolve escuta profunda, comunicação clara, decisões compartilhadas e respeito à dignidade do paciente, usando meios hábeis para todo esse contexto. Para esse tema tão profundo, recebemos o venerável Lama Rishen Khenrab para um diálogo direto e prático sobre a interseção entre medicina e sabedoria contemplativa. O venerável Lama Rishen Khenrab Thupten Nyima é um monge brasileiro e professor autorizado da tradição Sakya do budismo tibetano. Ele é o fundador e lama residente do mosteiro Sakya Tsarpa, em Cabreúva, no estado de São Paulo, e atua como representante oficial da linhagem Sakya na América do Sul. Falamos sobre o que é saúde no budismo tibetano, como integrar alívio de sintomas e sofrimento, e micropráticas de atenção plena que cabem no plantão e na sua consulta. Exploramos compaixão sem exaustão, critérios éticos para decisões difíceis e rotinas para cuidar do cuidador. Também abordamos finitude, o processo de morrer, impermanência e como apoiar pacientes e famílias diante de diagnósticos graves. No final, conselhos para nós, médicos e vocês, estudantes, para unir técnica, presença e humanidade. Bem-vindo e Namastê, venerável Lama Rishen. Eu não sou médico, então já faço questão de deixar isso logo de cara. Eu sou engenheiro agrônomo de formação, minha formação primária eu sou engenheiro agrônomo, fiz especializações entre pós-graduação e doutorado na Universidade de Cornell, fiz na área de biotecnologia, na área de agronegócios, me especializei muito na área de agronegócios, fiz toda a minha carreira profissional na área de agronegócios e, em um momento, no auge da minha carreira, eu decidi que queria ser capaz de proporcionar o maior benefício aos seres humanos. Sempre vi na minha profissão, como eu trabalhava com agricultura, e principalmente na área de fruticultura, todas as coisas que eu fazia ali eram para melhorar o produto final, para melhorar o acesso ao produto, enfim. E empregava muita gente, a indústria emprega muita gente, então eu sempre via ali um lugar de trazer muito benefício a muitas pessoas. Mas depois eu queria ter isso de uma maneira mais profunda. Eu deixei a minha carreira profissional, fui para a Índia e para o Nepal, e aí eu comecei meus estudos dentro do budismo de maneira tradicional, de maneira clássica e de uma maneira oficial. Porque antes eu já estudava filosofia budista muito antes disso, mas quando a gente vai para lá dentro do monastério, toma as votos e tudo mais, então aquilo se tornou um caminho, uma escolha que eu fiz. E eu me tornei plenamente ordenado em 2003, então são 20 anos que eu estou plenamente ordenado. Depois de lá eu me especializei em psicologia budista, praticamente ou basicamente na área de emoções, regulação emocional, emoções, esse tipo de coisa, como isso podia impactar pessoas que estavam em sofrimento. Depois eu voltei para o Brasil, aí eu fiz um mestrado aqui no Brasil de psicologia na Federal do Espírito Santo. E quando eu terminei esse mestrado, ocorreu eu ter conhecido a Elisa Cosasa e ela me convidou para ir para o Einstein, ajudá-la dentro da área neurociência, dentro do Instituto do Cérebro. E aí começou toda essa minha jornada dentro do Einstein. Eu sou o diretor e o lama residente, o diretor espiritual do Mosteiro Sakya aqui no Brasil. Represento a Sociedade Sakya no Brasil.
Enfim, então, de novo, eu tive o privilégio de poder pegar tudo que eu estudei, né? Tudo que eu pratiquei, tudo que eu estudei, e poder trazer isso de uma maneira prática dentro do hospital e depois, mais ainda, quando eu fui convidado para dar aula desde o primeiro ano da Faculdade de Medicina, aí foi que eu me senti mais privilegiado ainda de poder estar participando da formação de futuros médicos, futuros enfermeiros e assim por diante. Então, é como eu digo, eu só tenho a agradecer ao hospital pela jornada que me ofereceu. Essa é a minha jornada que você está me encontrando hoje. É um desafio grande para a gente. Na nossa formação médica, nós pecamos muito pela visão humanística do médico. Nós estamos acostumados com moléculas, conexões e muitas vezes olhamos o paciente com uma expectativa de cuidar de uma doença. E eu gostaria da sua visão, Lama, frente ao budismo tibetano, como se compreende a saúde? É realmente uma ausência de doença ou é algo mais abrangente na sua visão? Bom, na visão budista, isso seria uma fala de várias horas, mas eu vou tentar fazer curto. Eu vou começar assim. No primeiro ensinamento que proferido pelo Buda, que são as quatro novas verdades, ele fala que a primeira verdade é há sofrimento. Então, esse há sofrimento, tornando-se de uma maneira bem lógica, primeiro, nós somos um corpo biológico. Nós somos um corpo que estamos em constante transformação. Nós nascemos, nós somos gerados, multiplica células, vem o nenê, nasce, vem ao mundo, nasce, cresce, adoece, envelhece e morre, né? Então, primeira coisa, o corpo humano, ele é um corpo biológico, então é inerente a esse corpo vir a adoecer, tá? E a morte faz parte do nascimento. Agora, uma coisa que a gente não olha a doença, né? Como eu costumo falar aos pacientes, você está doente, você está é uma enfermidade, mas você não é essa enfermidade. Essa é a primeira coisa que a gente fala, né? Eu estou tendo uma enfermidade, estou desenvolvendo uma enfermidade, mas eu não sou essa enfermidade. Primeira coisa. Segunda coisa, o adoecimento no budismo, ele tem um princípio que é assim: nós somos terra, água, fogo, ar, espaço. Tudo é isso. Todas as coisas são formadas desses elementos. O ponto é, no budismo, a enfermidade, ela vem de um desequilíbrio entre esses elementos. Então, dentro da medicina tibetana, né, tradicional, milenar tibetana, nós não olhamos a doença. O médico tibetano, ele não olha a doença. Ele olha aquilo que pode estar proporcionando aquele estado presente, diagnosticado como uma enfermidade, seja o nome que ela tiver. Então, na medicina tibetana, ela procura buscar o equilíbrio daquilo que está fora do equilíbrio, e por estar fora do equilíbrio, manifesta-se ou dá origem a uma doença. Mas é uma enfermidade. Como aqui no Ocidente fala, você está com isso, aquilo, aquilo. Mas a aproximação disso é diferente. A outra coisa é que no Dharma, na medicina budista, ou tibetana principalmente, a gente vai considerar o corpo físico, a mente ou mental, emocional e espiritual. Então são quatro vetores que compõem a dor ou adoecimento de uma pessoa. Então, tudo isso faz com que a gente olhe o paciente numa perspectiva diferente. Então, se você fala adoecimento, adoecimento. Por que que houve o adoecimento? Às vezes a medicina clássica vai dizer, houve uma baixa no seu sistema imunológico. Você está em depressão, ou você passou por um momento difícil, ou você foi exposto a um ambiente que havia uma possibilidade grande de você contrair uma infecção, uma doença, o que seja. Normal. Mas veja que eu acabei de dizer que você se expôs a uma determinada situação. Então, dentro da perspectiva da medicina tibetana, a nossa mente, ou seja, o nosso estado mental,
e o nosso estado emocional são prerrogativas muito fortes que podem vir a adoecer. Eu só vou falar uma coisa, mas nem vamos abrir isso, porque daí a gente vai ficar horas. Mas hoje a gente chama de epigenética. O que que é epigenética? Geneticamente, você trouxe uma possibilidade de poder vir a desenvolver uma enfermidade, correto? Se eu Oi. não tiver errado, é isso. Muito bem. Você traz uma condição que te predispõe a talvez vir desenvolver uma enfermidade, correto? Na medicina tibetana, eu também vou falar isso, mas de uma outra perspectiva. A gente vai falar sobre a perspectiva do karma. Então, eu posso trazer nessa vida uma, uma possibilidade de vir a desenvolver essa ou aquela enfermidade se a minha conduta der vazão a isso. Então, existe uma coisa muito próxima do que a gente chama de epigenética, que é, na medicina, vou dizer, uma predisposição a desenvolver algo, e esse algo vai se desenvolver se ao longo da sua vida você estiver exposto a causas e condições que permita que essa epigenética se desenvolva, correto? Mesma Correto. coisa no Dharma. Nós vamos dizer que, dependendo da nossa percepção da realidade, a maneira que nós viemos a conduzir a nossa vida, nós podemos desenvolver essa ou aquela enfermidade, na mesma perspectiva. Mas dentro do Dharma, o que faz é que nós, já aqueles que são estudantes, que estudam, aqueles que desde criança são treinados dessa maneira, eles vão assumir a responsabilidade de conduzir uma vida cujas causas e condições sejam mais favoráveis à saúde e à longevidade do que em busca de prazeres muitos, de comer, beber, dançar, enfim, né? De eu colocar a minha vida ou expor a minha vida a riscos desnecessários. E aí é uma questão de responsabilidade, de autocuidado. Seria mais ou menos isso. Mas Sim. as pessoas adoecem do mesmo jeito e vão se tratar, enfim, dali para diante, uma vez que foi feito o diagnóstico, você vai se tratar. Agora, o que eu vejo de diferente também, só o adendo, é que nós diagnosticamos a doença no Ocidente, mas não a causa. Na medicina tibetana, nós vamos buscar a causa. Então, nós não vamos tratar o sintoma, nós vamos tratar, buscar a conhecer a causa. É interessante, sim, é interessante nós fazermos essa abordagem muitas vezes no paciente, né? Aliviar o sofrimento mental, cuidar de sintomas físicos. Agora, como a gente tem os nossos ouvintes aqui, muitos são médicos e acadêmicos de medicina, eu gostaria de fazer uma interseção entre medicina e a sabedoria contemplativa. Vamos entrar no assunto de mindfulness e a prática clínica. Como um médico pode aplicar as práticas simples de atenção plena durante um plantão ou uma consulta para beneficiar a si mesmo e, com isso, também cuidar melhor de um paciente? Essa é uma temática muito conversada na disciplina que eu ministrava, porque tanto na medicina como na enfermagem, na psicologia, eu aplicava, ensinava um protocolo que foi desenvolvido na Universidade Emory, em Atlanta, na Geórgia, nos Estados Unidos, que é o CBCT, que é Cognitive Based Compassion Training, ou treinamento da compaixão na abordagem cognitiva. Apesar de ter esse nome um pouco estranho, o que que se faz, qual o benefício que as ciências contemplativas podem trazer dentro da prática médica ou da enfermagem, não estou dizendo só do médico, mas de todo mundo que lida com saúde, né? Primeira coisa, enquanto médico, é, eu brincava assim do hospital, né? O médico cuida do paciente. Quem cuida do médico? De novo, o médico é um ser humano. Ele está exposto a toda e qualquer coisa que o seu paciente também está, né? Mas ele, enquanto médico, ele traz o conhecimento técnico de procurar diagnosticar e curar o seu paciente. Mas ele não está livre dele se tornar paciente, correto? Então, o que a ciência contemplativa faz em termos de mindfulness, primeira coisa é o médico ter uma prática diária de uma reflexão
Uma pergunta muito simples. Você vai fazer uma anestesia, você é um anestesiologista, uma baita de uma responsabilidade. Como é que eu estou hoje? Eu estou bem? Fisicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, né? Por quê? Todo conhecimento técnico que você traz, ele só vai estar plenamente, absolutamente disponível no momento que você começa a atuar no centro cirúrgico, se você estiver bem. Se você trouxer uma carga emocional por um fator que tenha ocorrido, não importa qual, mas que aquilo tenha lhe trazido alguma carga emocional, essa emoção vai, de alguma maneira, perpassar o seu processo cognitivo de conhecimento. Então, a primeira coisa que eu sempre disse é: todos nós, quando vamos fazer seja o que for, seja qualquer atividade, agora na medicina, muito mais, porque eu estou cuidando da vida de uma outra pessoa. Eu devo realmente dedicar um momento para perceber como eu estou. Porque como eu estou comigo mesmo, vai impactar diretamente a minha relação com os outros. Eu costumo brincar, mau humor, bom humor. Se eu estou de bom humor, eu consigo passar por situações difíceis com uma maior facilidade. Se eu estou de mau humor, mesmo aquilo que seja mais fácil, pode se tornar uma coisa estressante. Então, sempre recomendo aos médicos que, ao pessoal da saúde, que todos os dias, antes de começar o seu dia, dedique 15 minutos. E eu chamo isso de autocuidado. Nós fazemos barba, tomamos banho, fazemos isso, né? Mas nós não procuramos observar como nós estamos interiormente. Então, mindfulness é no sentido de você observar como que você está interiormente. Como você está? Estou calmo, estou feliz, estou tranquilo. O que eu vou fazer, eu sei o que eu vou fazer. Meu conhecimento técnico, todo o meu treinamento, ele está totalmente presente e vai ser totalmente disponibilizado. Então, é importante que, não só na área médica, mas nós estamos falando da área médica, mas em todo e qualquer momento, nós venhamos já observar como que eu estou nesse momento. Isso é extremamente importante. E como eu estou nesse momento, nada mais é que resultado dos momentos anteriores. Porque como eu estou nesse momento, ele sempre será resultado do momento anterior. Então é sempre bom, o pessoal com os acadêmicos, eu sempre falava, fale de você, peça ajuda. Se você não compreendeu alguma coisa, pergunte. Se você, quando tiver fazendo diagnóstico no paciente, se você sentir que falta algum detalhe, não tenha vergonha de chamar um colega, discutir o caso com ele. Isso demonstra cuidado, demonstra respeito para com o paciente, mas principalmente demonstra uma humildade, mas essa humildade reforça esse senso do cuidar do outro. Então, a prática de mindfulness, eu sempre ensino que é uma prática de autocuidado. Como eu estou? A gente faz higiene corporal, nós também devemos fazer higiene mental. Observar quais são as razões das minhas tensões, dos meus medos, das minhas confusões, enfim, coisas normais do dia a dia. Então, todos os dias nós devemos dedicar algum tempo para fazer isso. Se assim o fizermos, seja qual for, porque no hospital a gente nunca sabe o que pode vir a acontecer, um incêndio, um acidente na cidade, alguma coisa, ou pode ser um dia tranquilo. Mas existe a possibilidade que, tendo essa prática contemplativa de mindfulness diariamente, a sua área de resiliência permaneça muito ampla. Como nós não somos capazes de prever o que pode vir a acontecer durante o dia, quanto mais ampla a minha área de resiliência for, mais facilmente eu vou reconhecer se está acontecendo algo que pode me jogar para fora da área de resiliência e ser hábil de me resgatar rapidamente, se caso isso acontecer. Então você pode estar no meio de um procedimento
e algo dá muito errado. Pode acontecer. Aí gira um momento de estresse. Rapidamente, eu tenho que acessar todos os meus recursos técnicos novamente e realizá-lo de maneira cognitiva no sentido de ação e reação. Então, como que eu posso restabelecer o controle sobre o que está acontecendo, sem perder nenhum momento toda a habilidade técnica que eu tenho, mas sem deixar de lado o meu lado humano. Então, técnica desassociada de humanidade não vai muito bem. E ser humano sem conhecimento técnico também não vai muito bem. Essas duas coisas têm que caminhar juntos. Isso é uma prática de mindfulness. E dentro da prática de mindfulness, existe uma qualidade ou três qualidades que são essenciais. A primeira é compaixão. Talvez compaixão seja uma palavra que possa criar algum movimento, mas compaixão, conceitualmente falando, significa essa aspiração de nós atuarmos de maneira a beneficiar o ser, o outro, a vir a sair de uma experiência de sofrimento. Mas por exemplo, o médico é essa função absoluta. O médico atua no sentido de aliviar a dor de um paciente, seja ela dor física, mental, emocional ou espiritual. Está dentro da medicina isso, naturalmente. Muito bem. Mas a compaixão não pode vir sozinha. Ela deve estar cunhada em uma amorosidade, em uma generosidade. O generosidade significa o doar-se, o doar de si. E o amor significa a aspiração que esse ser seja feliz. Então a gente fala que na prática de mindfulness, a gente deve ter a prática de mindfulness cunhada na bondade amorosa e compassiva para com todos os seres, não esquecendo que você é um desses seres. É muito importante mantermos o equilíbrio, manter a mente e o coração equilibrados. Eu falo que nós precisamos ter um controle do sistema simpático e antipático, que são as nossas dualidades. Me fez lembrar um podcast que eu fiz com a minha esposa, que é psicanalista, que foi exatamente cuidando do cuidador. Eu a entrevistei e perguntei quais são os caminhos que você usa para cuidar de mim. E o ouvinte pode buscar aí na nossa playlist, e foi um podcast repleto de emoções realmente, né? O Lama falou sobre a questão da compaixão, mas é muito difícil a compaixão sem exaustão. Eu falo compaixão, mas para o nosso lado talvez seja empatia, sentir sobre. Os profissionais de saúde, eles muitas vezes eles sentem compaixão, precisam sentir empatia, mas eles acabam com isso exaustos emocionalmente. Como cultivar essa compaixão sem se desgastar? Então, existe um estudo técnico, existe um estudo científico. Quando eu estava fazendo minha formação na Emory, a gente estudava artigos, a gente participava de pesquisa e assim por diante. E um desses artigos era sobre a empatia, né, do médico em relação ao seu paciente. E quando a empatia pode ser o disparador do burnout, né? Então aí, teoricamente, eu vou pedir um espaço para dizer assim, olha, a empatia tem precursor. Os precursores da empatia são o afeto e a ternura. Então, quando, desde pequenininho, desde bebê, nós recebemos o amor dos nossos pais, ainda mesmo em estado embrionário, isso faz muita diferença. Depois a gente vem ao mundo, e a nossa mãe, nossos pais nos nutrem, né, com amor, afetividade, carinho, cuidado. E esse nenê vai crescendo. Vai chegar lá nos seus 2 aninhos, 3 aninhos. O que acontece? Ele começa a cuidar da boneca, se for menina, por exemplo, né? Mas todos têm um nível disso. Mas as crianças começam, pequenininho, a desenvolver cuidado com a mãe.
Ah, vai levar chazinho para a mamãe, levar chazinho para a avó, se a avó morar, dependendo da constituição familiar, né? Da estrutura familiar. Ou seja, desde criança, essa criança tem essa tendência de retribuir o cuidado que ele recebeu da mãe, dos pais. E ele vai fazer isso, né? De uma maneira assim, é, bela, da criança fazer isso. Só que os pais, olhando isso, preservando, respeitando, aceitando esse carinho e falando para essa criança: olha, é bom, a mamãe está melhor, enfim, esse diálogo vai construindo essa coisa tão importante que é o carinho, o afeto, o cuidado. Já vem disso, já vem de criança isso. Bom, agora nós somos seres adultos. Só que essa construção, né, que começou lá no lúdico de uma criança, ela vai se reestruturando no nosso campo emocional, no nosso campo afetivo, né? E aí, de repente, nós passamos a o que é empatia? Empatia é, na verdade, de uma maneira muito simples, sem desenvolver muitas teorias sobre empatia, mas empatia é um sentido de preocupar-se com o bem-estar do outro. Então a criança, a mãe se preocupa com o bem-estar dos filhos, os pais, né? E depois os filhos se preocupam com o bem-estar dos pais, correto? E aí, quando você vai para a área da saúde, você vai expandir esse cuidado para além desse círculo, pai, mãe, parentes, pais próximos. Agora, eu optei por ser um profissional de saúde porque para mim faz sentido cuidar. Me faz feliz ver o outro feliz. Me faz feliz ser capaz de ajudar a recuperação de alguém. Tá fazendo? Isso tudo é uma estrutura que vai se formando. Ok? E aí você envereda para a da medicina ou para a da enfermagem. Tudo bem. Mas isso vem desse lugar aqui. Ok? Aí, quando você vai cuidar de um paciente, você está envolvido no ambiente hospitalar, seja o médico, seja o enfermeiro, seja o que for, você está com essa empatia em movimento. Só que a empatia, agora vamos pensar mais tecnicamente, vem de um precursor, afeto, carinho, ok? Se torna uma aspiração, um movimento de eu me sentir bem cuidando de alguém. Cuidar de alguém me faz bem. Só que essa empatia, ela tem dois ramos: a empatia amorosa e a empatia cognitiva. A empatia amorosa é esse lugar onde eu quero tanto salvar essa vida, eu quero tanto ser capaz de ajudar esse paciente, que isso se torna quase assim um olhar muito fechado. Eu não me pergunto se a minha qualificação, a minha especialidade vai dar conta, né, daquilo que está evoluindo com esse paciente. E aí eu posso, por essa empatia amorosa, olha bem que loucura, por essa empatia amorosa, eu posso não buscar ajuda de ninguém. E eu posso entrar em burnout, porque por mais que eu esteja cuidando, eu não sou capaz de controlar as causas e condições que estão ali se desenvolvendo. Então, a empatia amorosa, ela deve imediatamente caminhar para a empatia cognitiva. Porque na empatia cognitiva que eu vou perguntar: eu vou dar conta disso aqui? Eu tenho conhecimento de cuidar disso aqui? É a mesma coisa em casa. Eu posso estar cuidando do meu irmão, de repente ele desenvolver um movimento, uma situação onde eu não sei o que é, mas eu quero ajudar meu irmão, não vou desgrudar do meu irmão. E ao fazer isso, eu não peço ajuda. E aí eu entro em burnout. Então, a empatia, ela deve sempre lembrar que existe a empatia amorosa e a empatia cognitiva. Se eu não caminhar para a empatia cognitiva, eu posso entrar em situação de burnout. Um passo além disso é olhar que essa empatia, que é essa aspiração de cuidar de alguém, de ser útil a alguém, ela tem o mesmo viés e ela se desenvolve para compaixão. Porque a compaixão é a aspiração de que aquele ser se torne livre do sofrimento.
Mas a compaixão também tem a compaixão aspirada e a compaixão engajada. Aspirar é aspirar que tudo dê certo. O engajamento faz parte do como fazer. E muitas vezes eu não tenho conhecimento do como fazer. Então, muitas vezes, no mundo do hospital, toda e qualquer enfermeira, mesmo os médicos estão cuidando do paciente, e todos querem que ele evolua. E muitas vezes o paciente está evoluindo e de repente ele tem uma queda naquela evolução e de repente ele desenvolve óbito. Isso acontece. Então, para que eu não entre em estado de burnout por ter perdido um paciente, eu tenho que desenvolver essa compreensão muito mais ampliada de que eu fiz o que tecnicamente me foi capaz de fazer. Pedi, né, ajuda de outros profissionais para que todos juntos atuássemos nisso. Mas o prognóstico acabou sendo totalmente para além daquilo que nós imaginamos inicialmente. Porque nós não temos controle sobre o óbito. Aí vem toda uma visão budista sobre isso, né? Nós não temos controle sobre o óbito. Nós Sim. podemos estar no melhor hospital, podemos estar no hospital de altíssima complexidade, com médicos da melhor formação, mas se os componentes da minha morte estiverem presentes, eu vou morrer. Obviamente que dentro do âmbito hospitalar não é a aspiração de nenhum hospital, de nenhum corpo técnico perder um paciente, mas não há controle sobre isso. E na Covid a gente realmente viu que há muitas coisas totalmente fora de tudo aquilo que a gente podia imaginar e fazer. Lamaríchino, o senhor tocou num ponto muito importante. A visão de vida e morte no Ocidente e no Oriente, eles podem ser um pouco distintas. O senhor poderia compartilhar como o budismo tibetano vê o processo de morte e como essa visão pode nos ajudar a lidar melhor com pacientes em fim de vida, pacientes que estão naquele momento se despedindo da vida terrestre? Há duas maneiras, dois pontos que eu poderia tocar. Uma fechando esse assunto que a gente estava desenvolvendo, uma coisa que nós temos que entender é a morte faz parte da vida. Não há como mudar isso. Então, muitas vezes, nós sofremos muito, temos frustrações e, enfim, inquietudes, quando nós vemos crianças morrendo, quando nós vemos jovens morrendo, porque nós associamos que a morte só vai ocorrer na velhice. Na visão do budismo, do Dharma, não é assim. O que nos traz a vida é o karma, e por quanto o karma da nossa vida estiver presente, nós podemos passar por muitas dificuldades e não morrer. Então, há vários componentes, né? Quando a gente estuda na filosofia, na parte da filosofia, a gente estuda isso claramente e detalhadamente. Os componentes do óbito. Então, se o karma da minha vida não estiver exaurido, eu posso estar num lugar ermo, num hospital sem qualquer recurso, com uma equipe de enfermagem médica sem muitos recursos, mas o que eles fizerem, eles vão me salvar. Se o karma da minha vida tiver exaurido, eu posso adentrar o melhor hospital com tudo que tem de melhor ali e eu vou morrer. Essa é uma coisa. Qual é a dificuldade de aceitar a morte? Se a morte é inerente à vida. É porque nós no Ocidente estruturamos a morte como não pode acontecer com uma criança, não pode acontecer com um jovem, não pode acontecer com uma pessoa no auge da sua vida, da sua carreira. Então a gente associa a morte somente com a velhice, ou com uma doença terminal grave, ou com um acidente. Um acidente. Mas nós temos muita dificuldade de perceber que a morte, ela pode ocorrer a qualquer momento. A qualquer momento. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que
ter esse senso de responsabilidade sobre a preciosidade do nascimento humano. Sabemos que ele é raro, sabendo que ele é frágil, extremamente frágil, né? E sabendo que depende da nossa percepção da vida, aí eu falei anteriormente, de nós, no cada dia da nossa vida, nós temos um autocuidado, cuidar da nossa saúde, cuidar. E isso não vai significar que nós vamos mais cedo ou mais tarde. Isso é como prática de autocuidado. Se tiver autocuidado, eu vou viver mais que o outro, vai depender desse karma da minha vida. Não tem como sair disso aqui, dentro da filosofia budista. Então, como eu não tenho controle sobre isso, eu devo viver uma vida com práticas de autocuidado, como já disse, devo ter uma vida estruturada emocionalmente, no sentido que eu veja alegria, que eu compartilhe alegria, que eu, de uma maneira ou outra, eu seja, a minha ação no mundo seja facilitador de alegria e felicidade a outros, que eu tenha regozijo ao ver os outros felizes, porque quando a morte vier, eu tenho consciência que eu vivi a vida da melhor maneira que eu pude. Porque muitas coisas que a gente vê no Ocidente, principalmente na terminalidade, nos cuidados integrativos, é que muitas pessoas vivem, trazem um rancor enorme. Muitas pessoas, né, falam, agora que eu cheguei no auge da minha vida, eu tinha que ter essa doença. Isso é um castigo, porque não. E muitas vezes, infelizmente, a gente ainda escuta uma frase, por que não pode ser um outro? Por que tem que ser eu? E eu costumava dizer, e por que não você? E por que pode ser o outro? Então, essa argumentação mental, ela ainda é muito presente no Ocidente. Pode ser o outro, mas não pode ser eu. Não, mas o outro também é um pai de família, uma mãe de família, é o filho de alguém, né? Assim como você é, assim como todos nós somos. Então, de linhas gerais, eu costumo dizer que as pessoas devem ter uma gratidão diária pela vida. Seja o que estiver acontecendo na sua vida naquele dia, você deve ter grato porque você ainda está vivo. Para os médicos, eu digo assim: primeiro, lembre que vocês são seres humanos, que vocês também merecem cuidado, ser cuidados por alguém. Então, não relute em aceitar ser cuidado por alguém, né? E segundo, eu falava para os estudantes assim: lembre que quando você estiver formado como médico, a pessoa que entra no seu consultório, ela não está entrando numa agência de viagens. Ela está entrando num lugar onde ela traz medo, confusão, dor. Então, a principal coisa que ela precisa é acolhimento. Então, a cura passa primeiro pelo reconhecimento da nossa natureza comum, somos humanos. O acolhimento, que a pessoa se sinta acolhida, que o nosso olhar para ela resgate a vida para ela. Mesmo que depois ela venha a morrer, mas ela foi amada, respeitada, acolhida e protegida durante o processo de enfermidade e morte. Mas nós não precisamos estar num processo de enfermidade e morte. Se todos os dias nós fomos capazes de oferecer uma experiência para aqueles que estão ao nosso redor, que eles são amados, respeitados, acolhidos e protegidos, independente de cor, de raça, de estado social, de orientação sexual, de orientação religiosa. Isso são rótulos. A primeira coisa que nós temos que ver é o ser humano que está na nossa frente. Eu acho que essa visão, e muito, pode ajudar a transformar muito a prática médica. Muito. Ou todos aqueles que são relacionados com no hospital, eu perguntava para os alunos assim, no momento que um paciente é admitido no hospital, quem é responsável por ele? Essa resposta, a equipe médica, a enfermagem? Não. Desde do rapaz lá no estacionamento,
que pode acolher uma família em desespero, em pânico, em medo, até a equipe médica. Não fica um de fora, nenhum de fora. A pessoa que faz a higienização do apartamento, todos, todos, todos. Porque todos podem contribuir com um sorriso. Todos podem contribuir dando a um enfermo a certeza que ele está sendo respeitado, acolhido, amado. É função de todos, em qualquer lugar, na verdade, não só no ambiente médico. Eu penso que esta é uma diferença muito grande entre a maneira como as coisas acontecem no Ocidente e a maneira como as coisas acontecem na Ásia, por exemplo. Por exemplo, o Nepal é o país mais pobre do mundo. Costumo dizer que o Nepal era o segundo país mais pobre do mundo. Não sei que escala isso está hoje em dia, mas mesmo nos hospitais lá, com todas as dificuldades que havia um acolhimento enorme. Porque eu, como monge do mosteiro, eu ia para a medicina popular, não para nenhum hospital mais, mais, ou seja, privado. E foi aí que eu aprendi muito sobre esse acolhimento. São conselhos que muito importantes a todos nós médicos, que é muito importante aprendermos a cultivar não apenas o conhecimento técnico, mas também a sabedoria. E eu acredito que isso é uma experiência de vida, são anos de contato, de conversa e realmente aqueles que se dão conta disso, da oportunidade de olhar, tocar os pacientes e escutar vão fazer uma medicina mais qualidade. Pode não ser mais humana, isso. E eu acredito que esse possa realmente fazer a diferença na vida dos jovens médicos que estão nos ouvindo, que muitas vezes estão envoltos com a tecnologia, com a assertividade de novos equipamentos. E hoje, cada vez mais, nós percebemos que esquecem de botar a mão no doente. Isso é um ponto importante. Você falou uma coisa muito importante, que é assim, o ser humano, ele tem uma capacidade incomensurável de produzir conhecimento. Mas falta a ele saber usar o conhecimento que ele mesmo produziu. Então, hoje, nós temos robótica, nós temos coisas assim que eu fico fascinado por tudo isso. Eu acho assim, e quando eu vejo essas coisas, eu vejo, nossa, o ser humano é uma coisa mágica, né? Mas o robô não vai funcionar sem ter alguém ali, né? E imagine, o paciente pode até ter uma sensação que ele entrou no centro cirúrgico robótico, né? Cadê o médico? Cadê a mão quente? Cadê o olhar acolhedor que me traz segurança? Cadê o sorriso atrás da máscara? Eu sei que ele está sorrindo, dá para ver pelos olhos que ele está me acolhendo, que ele está ali comigo. Eu tenho certeza que ele vai fazer o melhor. Se esse melhor não for o suficiente, mas eu tenho comigo que ele fez o melhor. Sabe, essa relação empática entre paciente e cuidador, né? É a relação que você falou. Eu fiz muitas falas sobre a relação cuidado-cuidador, né? Sendo cuidado o paciente, o cuidador, o médico. Então, essa relação, ela deve ser, acima de tudo, humana e depois técnica. A gente acredita que ela tem que ser técnica primeiro e humana depois. Existe pesquisa que mostra isso. Quando há uma relação empática entre o cuidado e o cuidador, o prognóstico daquele paciente é diferente. A maneira como ele evolui é diferente. Mas também tem a parte que diz, mesmo que o paciente venha a desenvolver óbito, mas ele desenvolveu um óbito onde ele sabe que ele foi acolhido, que ele foi respeitado e que a equipe fez por ele o que era possível ser feito, com humanidade. Essa é uma parte extremamente necessária. Extremamente necessária.
Na enfermagem, talvez muito mais, porque é a enfermagem que está no dia a dia ali com o paciente, né? A enfermagem tem um papel fundamental nisso tudo, porque é ela que está ali, né? As 24 horas do dia, né? Então, por isso que eu digo, às vezes, aquela senhora que entra, ou aquele rapaz que entra na higienizar o quarto, ele chega e fala para o paciente: Oi, bom dia, como é que a senhora tá? Tudo bem? Totalmente fora da linguagem médica. Aí, você dormiu bem, verdade? Não, é uma linguagem mais família, né? Como se você estivesse em casa, mais família. A senhora já viu o sol hoje? A senhora... Sabe essa conversa família? Ela traz, ela resgata aquela atenção para o coração, para o lado humano, né? Porque quando o médico chega, e aí, doutor, como é que eu tô? E aí, doutor, e o exame, o que que deu? Né? Já vem um estado de ansiedade, né? Uhum. Já com as outras pessoas, ela tem a habilidade de resgatar um pouco daquela humanidade. E eu acho tão importante isso. Eu acho isso muito importante. Pelo menos na experiência que, novamente eu digo, a instituição me ofereceu, a minha gratidão para a instituição é incomensurável, sempre será, sempre será. Eu gosto de fazer um desafio com os nossos entrevistados, perguntar alguém que esteja sempre na sua mente, no seu coração, no dia a dia, quem o senhor lembraria? Da minha mãe, da minha mãe. E segundo, do meu professor, que teve a paciência de muitos anos compreender a minha ignorância e me trazer um pouquinho de luz, me auxiliar e me guiar. Mas talvez a mãe, porque no Dharma, a figura materna, ela traz toda uma história que fundamenta a compaixão, né? Então, eu sempre digo, né? Minha mãe me dá. Eu fui criado em sítio, né? O Pablo, eu fui criado em sítio. Em sítio a gente só apronta, né? E minha mãe me dava umas pisas de vez em quando. Mas eu sempre lembro que, mesmo quando ela me dava umas pisas duras, eu olhava no olho dela, nos olhos dela, eu nunca via raiva. Eu via amor. Eu via que eu estava levando uma pisa porque ela me amava, me protegia, ela queria que eu entendesse que certas coisas me colocavam em risco. E ela não queria me perder. Não queria que eu acontecesse alguma coisa comigo, né? Então, talvez muito isso. Agora, uma coisa que me marcou muito, já na minha formação monástica, foi nos crematórios. Eu não sei, você sabe, na Índia, os corpos são queimados, né? Eles não são cremados, eles são queimados. Mas uma população muito pobre na Índia, no Nepal, eles vêm para próximo dos crematórios já doentes, já bem debilitados, já assim, uma situação muito difícil. E eles ficam ali, em alguns abrigos que tem ali, né? Alguns ranchos, vamos dizer assim, porque não são quartos, nada. E eles ficam esperando a morte ali. E eu passava ali e via os olhares deles. Não existia nenhum medo, não existia ódio, não existia rancor, não existia arrependimento. Existia algo que é indescritível. E eles morriam em paz. E aí um desconhecido, aqueles para quem ele entregou o dinheiro quando eles chegaram ali, vai pegar aquele corpo, vai lavar aquele corpo, vai despir aquele corpo, colocar sobre a pila de madeira e botar fogo. E aí quando você vê um corpo queimando, né? Você pensa, para que que a gente briga, a gente faz guerra, a gente tem ciúmes, a gente tem posse, enfim, todas essas emoções aflitivas, como se na ilusão que de fato a gente tem controle sobre alguma coisa. E não temos. E se vo- Então, e aqui no Ocidente, a gente vê isso na terminalidade, muito medo, muita aflição, muito apego, muito de tudo, e muito pouco
uma experiência de amor que acolhe e que me deixa livre para que eu possa partir. E eu gostaria que deixasse para nós, para todos os nossos ouvintes, para todos os profissionais de saúde, uma mensagem que pudesse resumir ou uma sugestão, um exemplo de vida que pudesse marcar como uma lição para manter em casa, dentro do coração. O que o senhor diria para nós? Eu acho que eu já disse ao longo da nossa conversa, mas reforçando, eu acho que a gente deve viver uma vida de acolhimento. Quando nós acolhemos alguém, veja bem, a gente falou de compaixão, correto? E eu disse que conceitualmente, compaixão significa aspirar que todos os seres sejam felizes. Se eu realmente pensar isso, eu vou entender que a compaixão é o grande antídoto que protege a nossa mente, as nossas emoções, que valoriza a nossa espiritualidade. Porque a compaixão é o antídoto do egoísmo. Porque a sociedade hoje ela é muito egoísta e muito imediatista. Então, minha sugestão é que todos os dias as pessoas pratiquem a bondade amorosa, o acolhimento para com todas as pessoas. E todas as vezes que a gente sentir que é difícil acolher alguém, pergunte a você mesmo o que é difícil, por que me é difícil e por que é difícil para mim acolher um estranho. Qual a minha dificuldade de ver um estranho como alguém como eu mesmo? E vou pegar emprestado Mahatma Gandhi, que diz que quando a nossa mente, a nossa fala e as nossas ações estão em união, em harmonia, essa é a experiência da felicidade genuína. Essa harmonia entre corpo, fala e mente. Bom, uma gratidão. As portas estarão sempre abertas para ouvi-lo. Foi muito prazeroso, né? Há 2 anos eu aguardo por esse momento e com certeza, não, imagina, nós conversamos sobre a sua experiência pelo mundo, né? E valeu a pena a espera. Tem coisas que realmente a gente tem que acreditar que precisa acontecer. E eu posso considerar, essa conversa foi um desses momentos. Muito obrigado e espero estarmos juntos em muitas outras oportunidades. Sempre que você achar que eu possa contribuir alguma coisa, eu sempre vou estar à disposição. Te agradeço muito e a todos pelo acolhimento. Obrigado e, como eu sempre digo, bom dia, boa tarde, boa noite. Porque, seja lá onde que estivermos. Seja lá, em qualquer parte do mundo, estaremos juntos. Muito obrigado. Com certeza, com certeza. Então nós chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Medicina do Conhecimento. Eu espero que esse conteúdo tenha sido tão inspirador quanto foi para mim. Se vocês gostaram, compartilhem esse episódio com seus colegas, deixem o seu comentário e as suas sugestões. A sua participação é fundamental para continuarmos expandindo o conhecimento. Eu te convido, vai lá na nossa rádio web no www.medicinadoconhecimento.com.br e ouça ciência e informação a qualquer momento e em todo lugar. Para o nosso podcast, você escolhe a plataforma agregadora da sua preferência. No Spotify, Deezer, Apple Podcasts, SoundCloud, YouTube Music. E você pode pedir até a sua Alexa. Basta você dizer: Alexa, toca a Medicina do Conhecimento. É muito importante o seu feedback. Então deixe sua pergunta, seu comentário, até sugerindo o próximo tema. Compartilhe nas redes sociais e deixe seu like. Isso aumenta a divulgação desse projeto. Fique ligado nas nossas redes no Twitter, Facebook e Instagram, Medicina do Conhecimento. Afinal, compartilhar é multiplicar.